Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo bacana, exclusivo para os membros. E na aula de hoje eu quero mostrar para você uma pesquisa aprofundada que eu fiz para a gente poder ficar de olho nos melhores bancos para investir nesse final de 2025, baseado na nossa estratégia. Vamos aqui passo a passo, com calma, para que você possa entender o raciocínio, para que você possa entender o procedimento. A primeira busca que eu fiz foi aqui no site da Status Invest. Quando você clica aqui nesse botão Ações, a gente tem essa outra opção aqui de busca avançada, que é justamente aqui onde eu entrei para que a gente consiga fazer esse filtro. Uma vez aqui dentro, eu selecionei o setor financeiro e outro, e nos subsetores intermediários financeiros para que a gente pudesse caçar então esses bancos. Descendo aqui nessa opção de filtro, eu não mexi em nada, eu não fiz nenhuma seleção, porque eu queria fazer essa pesquisa na mão. A única coisa que eu fiz a busca, que eu fiz a seleção, foi aqui na liquidez média diária, que eu coloquei para pelo menos acima de 1 milhão, para que a gente pudesse filtrar os maiores bancos aí do país. Aqui embaixo, então, no resultado da busca, apareceram esses bancos e eu coloquei aqui na seta para cima no valor de mercado, para que eu pudesse analisar, pesquisar os maiores bancos para os menores bancos. E a gente pode ver aqui, apareceu em primeiro lugar o Itaú, depois BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e alguns bancos menores, que eu também fiz uma pesquisa para que pudesse completar esse filtro, como por exemplo aqui o Banco Pan, Banrisul, ABC, que entrou na nossa seleção, e também o Banco BR Partners. Além disso, aparecendo aqui também o BMG e o Banco Pine, que são outros players do mercado que constantemente aparecem. Muito bem, agora na nossa planilha macro, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você poder acessar essa planilha no modo leitor, para que você tenha acesso a esses dados. O que eu fiz? Eu entrei banco por banco que apareceu naquela nossa busca, fazendo esse filtro para que a gente pudesse selecionar então os melhores bancos para a gente ficar de olho nesse final de 2025. O primeiro critério, o PL em até 10, ou seja, o PL a gente vai pegar o lucro por ação dos últimos 12 meses, dividir pelo preço de cotação para que a gente tenha uma ideia de payback. Ou seja, nesse primeiro filtro aqui, o BTG Pactual e o Banco Pan, eles já foram desclassificados porque o PL, essa é a nossa ideia de retorno, supera os 10 anos. Então eles já caíram fora. Outro filtro importante que a gente precisa avaliar, para o banco pagar pelo menos um yield acima de 6%, já que a gente tem a nossa ideia de ter uma carteira provedora de dividendos. Nesse ponto aqui, o BTG Pactual e o Banco Pan, eles já estavam desclassificados, então não entraram na lista. Todos os demais acabaram passando, porque nesse momento pelo menos eles pagam um yield acima de 6%, que é o que o mercado gosta de buscar, pelo menos para se proteger contra a média histórica de inflação. Aqui no ROI, esse critério também é bastante importante. Gosto de aplicar um ROI pelo menos acima de 20%, para que a gente tenha a ideia que a companhia ela tem tração, ela é lucrativa, ela consegue ter um operacional com margens maiores. Nesse momento aqui, a gente desclassificou o Banco do Brasil, porque o ROI do Banco do Brasil está um pouco abaixo. O Banco do Brasil a gente vê que ele vem sofrendo um pouco, até coloquei aqui em observação, com uma maior inadimplência do setor do agro. Então o Banco do Brasil esperando um pouco. Depois a gente tem aqui também o Santander, nesse momento com um ROI bastante baixo, o Bradesco também com um ROI bastante baixo de momento e de média. Então esses bancos aí a gente deixa em stand-by aguardando um pouco. Banrisul também a mesma coisa, com um ROI bastante pequeno aqui na casa de 8%. Todos esses bancos, então, eles operam em questão aí de lucratividade, de caixa, tranquilo.
são bancos que apresentam bons históricos de lucro, que a gente pode ver. A maioria deles não tem dívida, ou então tem até, opera no 0 a 0 aqui com a dívida líquida em relação ao patrimônio, ou até, que nem o caso aqui do BR Partners, bastante positivo. Então, esses bancos aqui que eu filtrei, em termos aí de lucratividade, de endividamento, de risco de quebra, de falência, isso daí não preocupa. Os principais critérios de exclusão foram justamente o PL e o pagamento de dividendos no momento e o ROI. Quem está com o ROI baixo agora, eu acabei excluindo. Fazendo esse filtro, então, sobrou para a gente o Itaú, sobrou para a gente o Banco ABC e sobrou para a gente o Banco BR Partners, que agora a gente vai conseguir dar uma olhada no gráfico. O primeiro deles aqui, o Itaú, pelo ticker ITUB4, são as ações mais líquidas, são as ações preferenciais que priorizam o pagamento de dividendos. A gente consegue ver no longo prazo, no gráfico semanal, de novo, eu sempre reforço nos vídeos aqui. Você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo que você avalie o gráfico semanal, porque ele fica muito bem desenhado, as regiões de interesse, as regiões onde a gente pode comprar uma ação boa e barata. É um gráfico mais lento também, mais fácil de você interpretar e que ele exclui ali alguns ruídos de curto prazo. A gente vê aqui, em dezembro de 22, nós tivemos esse fundo importante na casa de 17,5 e de lá para cá, claramente, a formação de uma tendência de alta com topos e fundos cada vez mais altos, com topos e fundos ascendentes, ou seja, fica bem claro, no longo prazo as ações do Itaú elas estão se valorizando, mas é importante você avaliar o gráfico para que, dentro de uma tendência de alta, você fique atento a essas regiões de fundo para que você compre o papel mais barato e você fique melhor posicionado. Você tem que tomar cuidado para, dentro de uma tendência de alta, você não comprar nessas regiões de topo, porque aí você pode comprar no momento errado do mercado, sofrer a correção. Você compra dentro de uma tendência de alta, você está a favor do movimento principal, mas você acaba entrando nos piores momentos e muita gente, mesmo comprando numa tendência de alta, entrando na hora errada, acaba perdendo dinheiro. Se a gente pegar todo esse movimento que aconteceu de dezembro de 22, vamos considerar agora final de 25, 3 anos, uma valorização de 128% nas ações do Itaú. E esse último rally que nós tivemos do final do ano passado para cá, até a formação recente das máximas na semana retrasada, uma valorização de 55%. Aumentando agora um pouco o zoom do Itaú, a gente vê que o papel ele vem corrigindo. A gente acompanha as ações boas de um bom banco dentro de uma tendência de alta e a nossa ideia é justamente pegar esses movimentos. O papel corrigiu, ficou bom, ficou barato, a gente pode fazer melhores compras para pegar esses movimentos de valorização e ficar melhor posicionado para o recebimento de dividendos. Para o curto prazo, eu vejo que se eventualmente as ações do Itaú caírem até ali perto dos 34, que nós tivemos esse suporte interessante agora em julho, pode despertar novamente o interesse dos compradores. Próximo banco que a gente vai dar uma olhada é o Banco ABC. Aqui no site Investidor 10 você consegue um resumo da empresa. Eventualmente essas companhias menos conhecidas que a gente quer investir, acho que vale muito a pena você dar uma olhada nesse resumo para você poder ficar por dentro. Banco ABC tem sede aqui em São Paulo e é uma instituição voltada para créditos e serviços para empresas de médio e grande porte no Brasil. É um nicho aí do mercado financeiro. Nas ações do Banco ABC, ticker ABCB4, também as ações preferenciais, você vai ver aqui nas análises gráficas como existe uma correlação entre os bancos, existe uma correlação do mercado nesse nicho do setor financeiro, então geralmente a gente tem, se o setor bancário se valoriza, geralmente a gente tem todas as ações subindo e vice-versa, existe essa correlação do movimento. Por isso que é importante você não ficar muito exposto na sua carteira
ao mesmo setor e ao mesmo momento da bolsa, porque você, ao invés de você diluir o risco, você vai aumentar o seu risco devido a essa correlação. A gente vê esse fundo importante aqui formado na região de R$13, depois um forte movimento de alta. Esse ponto aqui foi bastante importante, nós tínhamos essa região de resistência entre 19 até 18, com topos aqui em outubro de 22 e em setembro de 23. Mas olha que movimento importante, uma vez que o mercado conseguiu romper, ele respirou, fez o pullback e essa região que era resistência começou a funcionar como suporte, despertando o interesse dos compradores. Você que está começando na bolsa, é importante entender essa provável, esse potencial mudança de polaridade que a gente tem nesses pontos de interesse, nesses pontos relevantes do mercado. Banco ABC, mesma leitura que a gente fez para o Itaú, uma valorização aqui de abril até setembro, uma valorização de quase 30%, nesse momento corrigindo, eventualmente chegando para testar essa região de suporte ali perto de 19, perto de 18, pode ser interessante, pode despertar o interesse dos compradores novamente. E o nosso último banco para a gente ficar de olho, BR Partners, tem aqui o resumo também no site Investidor 10, um banco muito interessante, viu? Um banco voltado aí para o setor, é um banco de investimentos, voltado também para elaboração de IPOs, de lançamento de ações na Bolsa de Valores e também de fusões e aquisições. Do filtro que a gente fez, o que mais me chama a atenção em termos de bons fundamentos no momento é o BR Partners. O ticker da ação é o BRBI11, são as ações units, que a gente tem uma combinação das ações ordinárias com as preferenciais. A gente vê no longo prazo, no gráfico semanal, como o ativo se desenvolve numa tendência de alta, com topos e fundos ascendentes, sem muito segredo. Esse movimento que começou em março de 23, nessa região de mínimas históricas de 7,5, tivemos essa região aqui muito importante de resistência entre 14 até 15 reais, região que durou praticamente um ano, de março de 24 até março de 25. E de novo, a história se repete. Uma vez que o mercado conseguiu romper essa região de resistência, a gente teve esse patamar de preços funcionando como suporte. Se a gente pegar esse movimento de julho até a região perto de R$20, uma valorização também parecida com o Banco ABC de 30%. No momento o mercado corrigindo, aquela nossa ideia. Banco é bom, apresenta bons fundamentos, está numa tendência de alta, então a gente pode buscar a ideia do caiu comprou para que a gente fique melhor posicionado para o ganho de capital e também para uma posição de dividendos melhor. No momento aqui, eu vejo como uma região mais importante, mais interessante de compra, perto aí dos R$15, que já funcionou como um ponto importante em 2025. Essa foi então a nossa aula, a nossa recomendação para você que gosta de investir no setor de bancos, as melhores opções para esse último trimestre de 2025. Bons estudos e bons investimentos!